Hoje nós vamos falar as 3 lições de Josué. Semana passada, para você não se confundir, nós falamos sobre José. Hoje nós vamos falar sobre Josué. São 2 homens que a Bíblia traz que fizeram algo extraordinário. Tudo porque creram. Tudo porque confiaram. Foram fortes. Quem foi Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. Moisés foi aquele que tirou o povo da escravidão do Egito. Deus levanta Moisés e fala: Moisés, você vai lá no faraó e vai tirar o povo da escravidão e vai levar para uma terra que mana leite e mel. Deus fez uma promessa. E a Bíblia diz que quando chegaram próximo a essa terra, quando já dava para avistar essa terra, Deus chama Moisés para o monte e fala: Moisés, sobe no monte. Moisés sobe no monte e Deus fala: esta é a terra que eu prometi aos seus pais, que eu prometi dar a você, a terra que mana leite e mel. Moisés viu a terra e Deus falou: agora você vai morrer. E Moisés morreu. E ali se levantou uma nova história. Ali se levantou mais um servo de Deus, aonde o sucessor era Josué. E Deus entrega para Josué 3 lições, em 3 oportunidades que vai ser citadas. Deus fala com Josué. E você vai entender essas 3 lições. A primeira lição, nós vamos falar sobre hoje, seja forte e corajoso. Porque você sabe que Josué, assumindo um povo, para guiar um povo, ele teve que ser o quê? Forte e corajoso. Se ele não fosse forte e corajoso, ele iria desistir. Sabe o que ele iria fazer? Iria correr. Foi confiado nas mãos dele. Se Josué não fosse corajoso e não tivesse a força, a primeira coisa que ele faria, o que Jonas fez. E você entende que na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Nós estamos aqui no Templo dos Milagres há 7 anos, levando a palavra de Deus, pregando o Evangelho, levando e falando do amor de Deus. Se fosse contabilizar todas as pessoas que um dia já entraram e assentaram nessas cadeiras, não teria lugar aqui e nenhum lugar em Blumenau. O grande motivo, não o principal, mas das pessoas não prevalecer, das pessoas não lutarem, é porque elas estão fracas e sem coragem. O que acontece com muitas pessoas, infelizmente, é por conta do primeiro problema ou até mesmo a primeira luta que ela passa. Porque ela não tem a força ou não tem a coragem, ela opta pela facilidade, que é desistir. A primeira lição que Josué teve que ter para conduzir o povo, o primeiro passo que ele teve que fazer, foi ser forte e corajoso. Deus trouxe você aqui hoje para falar exatamente isso para você. Não importa a luta que você enfrenta, obstáculo que apareça, se você não pôr em prática essa primeira lição, você vai ser mais um daqueles que um dia já ouviram a palavra, já buscaram, até mesmo já pregaram, e hoje nem servem mais a Deus. Para tudo na nossa vida, na sua vida, se você não for corajoso e não tiver força, de nada vai adiantar. Você quer um exemplo? Academia. Quem faz academia, faz para ficar o quê? Para ficar forte. Mas para você entender, não é a academia que vai trazer a força que você precisa para estar de pé. E essa força que a gente fala, você não encontra em calmantes, em remédios, em vitamina, em academia. Essa força que a gente está falando se encontra somente na palavra de Deus. Você pode notar, quer fazer um teste para tirar a prova? Eu não te aconselho. Mas fique um ano inteiro, indo todo dia na academia, e fique um ano inteiro sem buscar a Deus,
eu duvido se você vai estar forte. Não importa. Se a pessoa não busca Deus, não pratica a palavra dele, ela não vai ser forte. E se ela não tiver força, jamais terá coragem. A força que você precisa está em Deus. Amém? Ele é quem te fortalece. Ele só pediu para Josué estar à disposição. Porque quem ia dar força a Josué? Era Deus. Quem ia dar direção a Josué? É Deus. Quem é que fez Josué guiar o povo e passar pelo Jordão? Foi Deus. Basta você estar disposto a receber essa força. E com a força ele derrama o quê? A coragem. Amém? A Bíblia diz, olha só, em Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz assim, Josué capítulo 1, versículo 2, Moisés, meu servo, é morto, disponha-te agora, passe esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de... Agora no versículo 5, um pouco mais adiante diz assim, ninguém te poderá resistir todos os seus dias, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Você consegue entender? É a mesma promessa que Deus faz para você hoje. Se um dia Josué foi sucessor de Moisés, hoje você, nós somos sucessores de Josué. E Deus fala para você, que todos os dias da tua vida, Deus vai estar contigo. Aonde você for, Ele vai estar ali. Basta você ser forte e corajoso. Não tema, eu pergunto para você, quem aqui passa por lutas? Quem passa? Levanta a mão aí, gente, quem passa por lutas? Você passa? O que é maior? A sua luta, o problema que você enfrenta ou Deus? Se você fala que é Deus, então por que muitas das vezes, muitas das pessoas têm tido medo? Muitas das pessoas falam que exatamente isso, mas quando vem um problema, ela desanima, ela não tem sido forte. É por isso que você tem que lutar todos os dias. É por isso que essa palavra aqui você tem que guardar no seu coração. É por isso que você tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Você quer ver o segredo para ser forte e corajoso? Deus falou para Josué, medita nessa palavra de dia. E a Bíblia diz, em Romanos, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, se eu meditar na Bíblia de dia e de noite, e ouvir e praticar a palavra de Deus, eu vou ser forte e corajoso. Porque eu vou ter a consciência e vou entender que nada pode me parar e nada pode me resistir, nada pode me deter. A primeira lição que Deus traz para nossas vidas hoje é para que você seja forte e corajoso. Tem pessoas que querem ser fortes e corajosas, mas ela não tem conseguido. Ela até luta, mas ela nada e acaba morrendo na praia. Mas hoje você tem um segredo. Qual é a saída, pastor? Meditar nessa palavra de dia e de noite. Você não pode cair na rotina. Você não pode cair numa rotina diária. Puxa, pastor, mas é tão cansativo. Puxa, pastor, mas minha semana é tão complicada. Você tem que parar e meditar na palavra de Deus. Para muitas pessoas, isso aqui é somente um livro de história, que está na prateleira dela, fechado. Muitas pessoas têm isso aqui como se fosse qualquer coisa. Mas quando você pega esse manual, traz ele para a sua vida e coloca ele em prática, Deus ele te dá a força que você precisa para lutar. Não tenho condições, pastor, Deus ele te capacita. Deus ele te dá uma capacidade extraordinária para você enfrentar o que for necessário. Tudo, se você crê, porque a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Primeira lição, seja forte e corajoso, não temas. Se você não tem capacidade, Deus vai te dar capacidade. Se você precisa de força, você vai meditar na palavra de Deus. Porque se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a fé traz a coragem
A fé traz a você algo que você precisa para ser forte. Amém? Quem entendeu até aqui? Graças a Deus. A segunda lição que eu quero passar e falar para vocês é a seguinte: não se apavore, nem desanime. Tem problemas, lutas que você enfrenta, como Josué, enfrentou, que você fica a ponto de desistir, de desanimar. Tem momentos, e eu sei que é assim na sua vida, porque é assim na nossa vida também. Tem momentos que a gente passa que dá vontade de desanimar. Se o problema chegar para você, e você pegar o problema, e focar só no problema, você vai desanimar. Porque quem foca no problema não vê a solução daquele problema. Se você tem um problema, eu sei que você tem, se você não tem, o problema vai aparecer, porque a luta vai chegar. A tempestade vai chegar para você. Pastor, até agora nada, eu estou bem, eu estou tranquilo. Se você serve a Deus, o problema vai chegar. A luta vai aparecer. E se você chegar diante do problema e olhar só para o problema, você vai desanimar. Porque você não vai conseguir enxergar a solução daquele problema. Lembra que a gente falou? Preste atenção. Se você olhar para o problema, você não vê a solução. Mas se você olhar para Deus, o que é maior? Então você vai enxergar a solução. O maior vence o menor. Amém? Você não vai desanimar. Você não vai parar. Nada e ninguém vai te resistir. Quando Deus chegou para Josué e falou, você tem que ser forte e corajoso, Josué. Josué entendeu a palavra, passou a meditar, passou a ter fé, passou a crer ainda mais do que ele já cria. E nada desanimou. Josué chegou diante do Jordão. Deus falou, Josué, pega o povo e passa pelo Jordão. Não tinha lógica humana, racional, para atravessar um rio daquele com centenas e milhares de pessoas. Com barracas, mantimentos, crias. Mas não foi isso que desanimou Josué. Não foi isso que parou Josué. Aí você fala assim, mas aí Deus abençoou, ele passou. Quando ele passou, ele tinha as muralhas de Jericó. A Bíblia diz que as muralhas eram algo intransponível. Era algo que não tinha solução, não tinha como passar, não tinha como derrubar. Mas pelo motivo que ele foi forte e corajoso, porque ele não desanimou, porque ele não parou, pela fé, as muralhas caíram. E aquilo que era impossível, passou a acontecer na vida dele. Você consegue entender, sim ou não? Não desanime. Não pare. Não pare. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe o que eu estou enfrentando, pastor. A Bíblia diz que você não vai passar por nada além do que você possa suportar. Se o problema, a luta chegou, se você fala assim, pastor, a luta é grande. O problema é grande, pastor. É porque você é grande. Porque se o problema é grande, e Deus permitiu que você passasse por isso, é porque Ele sabe que você tem força suficiente para passar por isso. Amém? Ele sabe que você vai lutar e vai vencer. Deus já só permitiu Jó passar por tudo que ele passou, até o ponto que Deus sabia que ele iria suportar. E Deus sabe até onde você pode chegar. Não pare. Não pare, não desanime. Amém? Se você tem a sua Bíblia e você for rápido no gatilho, abra ela, por favor, em Mateus. Marque aí, deixe em Josué, mas abre em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Ainda na segunda lição, para você não desanimar, Mateus, no capítulo 8. Se você for rápido, senão vai aparecer aqui no telão. Quando conseguir achar, pode pôr no telão aqui, por favor. Mateus capítulo 8. Olha só o que diz a palavra de Deus. Em Mateus, no capítulo 8. Diz assim, 8 no versículo 24. Acharam aí? Olha só, 8, 24. Diz assim, e eis que sobreveio no mar um grande problema.
Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus, versículo 25, diz assim: mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Versículo 26. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande. Aí você entende, sabe o que com isso? A tempestade vem. Os discípulos ficaram como? Desesperados. Os discípulos se desesperaram. Tem pessoas que estão se desesperando por conta da tempestade. Mas a Bíblia diz que Jesus estava onde? No barco. Eu sei que você já ouviu essa pregação, essa passagem, mas eu quero que você entenda e guarde no seu coração. O barco é a sua vida. A tempestade é os problemas que chegam. E se vir a tempestade e você está servindo a Deus, você está tendo força, você está tendo, perseverança, você está crendo, você não desanimou, você vai entender que Jesus está no barco com você. E o barco não vai afundar. Então pergunto, por que desanimar, por que parar? Por que esmurecer? Se Jesus está no barco com você, não desanime, não pare. Se você serve a Deus, somente confie nele. Por muitos momentos a pessoa passa por tempestade e acha que está só. Acha que tem a falsa impressão de que ela está longe de Deus, ou Deus está longe dela. Mas Deus está ali, no barco, com você. Amém? Segunda lição, para não se estender muito. A segunda lição que a gente falou é não se desesperar, nem desanimar. Não desanime. Se você está na fé, continue nessa fé. Não deixe que nada e ninguém venha mudar isso em você. Amém? A terceira lição e última que a gente vai falar, para a gente poder buscar a presença de Deus ainda mais. A terceira lição: Deus está com você por onde for. Josué 1, versículo 7, por gentileza. Josué 1, 7, volta ali no versículo 7. Terceira lição: estará com você por onde quer que você andar. Quem crê nisso? Quem crê? Quem crê que Deus está com você? Levanta a mão. Você crê? Deus está com você. Se você está buscando por amor, por sinceridade, se você está buscando porque você crê, Deus está com você. Aonde quer que você está, a Bíblia diz que Deus estava com Josué. Aonde Josué pisava a planta dos pés, ali Deus abençoava a vida dele. Sabe por quê? Porque ele foi forte, porque ele foi corajoso, porque não foi o Rio Jordão, não foi as muralhas, não foi nada que fez com que ele desanimasse. Não teve nada na vida dele ali naquele momento, usado por Deus, que ele deixou de ser forte ou corajoso. Ou ainda desanimou. E por esse motivo, por onde Josué andava, Deus era com ele. Amém? Josué 1, versículo 7, a Bíblia diz assim, Josué, capítulo 1, versículo 7. Tão somente, ser forte e muito, é Deus falando com você. Tão somente, ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedidos por onde quer, aonde quer que você andar, aonde você chegar, diante de quem for, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado, você vai ser bendito, você vai ser feliz. Amém? No próximo versículo: não cesse de falar desta lei, desse livro da lei,
Antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Vou repetir. Tendo cuidado de fazer metade. Amém? Tendo cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Aonde você pisar os pés, Deus vai te abençoar. Que você pegue essas 3 lições de Josué e guarde aonde? No seu coração. Que você leve consigo, não somente essa semana, mas todos os dias da sua vida. Porque o que mais você enfrenta, o que mais eu enfrento, o que mais nós enfrentamos é a tempestade, é o problema, é a provação. Se você não for forte, você pode durar 1 ou 2 tempos. Você pode durar na igreja 3 ou 4 meses. Se você não for forte, você não vai permanecer. Não somente na igreja, mas na presença de Deus. Tem pessoas que ficam na igreja 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem pessoas que ficam 1 ano. E de uma hora para outra, ela simplesmente não vai à igreja mais nenhuma, não busca mais a Deus. Sabe por quê? Porque com certeza o problema chegou, a luta chegou, e ela não foi forte. Deus trouxe você aqui hoje, para que você entenda a necessidade que tem de você ser forte. Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, amém? Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira. Deus vai fazer, mas para que Ele possa fazer, você tem que ser forte e corajoso. Não olhe para o que os outros falam, ou para o que os outros estão fazendo. Olhe para Deus, amém? O seu foco tem que ser Jesus. Não apareça somente olhando para os problemas, mas sim olhando para o autor e consumador, amém? Para Jesus Cristo, para aquele que tem a solução para tudo. Olhe para Deus. A melhor pessoa para consertar, para atualizar alguma coisa, é aquele que criou, sim ou não? Então o melhor para a sua vida é Deus, porque foi Ele que nos fez. Seja forte e corajoso. Se você crê, você vai pegar essas 3 lições. Recapitulando a primeira lição, seja forte e corajoso. A segunda, não desanime. Não se apavore nem desanime. E a terceira lição, Deus estará com você por onde for. Creia só nisso. Não olhe para os lados. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas tenha o seu objetivo certo, que é servir a Deus. Porque você vai ser honrado nessa terra. Amém?